Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Nader e eu sou sócio do estúdio Ave Design. Eu toco Design Camp aqui no YouTube e também no Instagram. O vídeo que você vai ver a seguir, ele é um piloto do curso Eu Designer que foi filmado ainda em 2020. Se você achar esse conteúdo bacana, não esquece de dar seu like. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, não se esqueça de compartilhar. E se você mal pode esperar pelos próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos para o vídeo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Eu Designer. Na aula de hoje, nós vamos aprender a definir nosso cliente ideal. Mas o que é cliente ideal? Bom, segundo Conrado Adolfo, cliente ideal não é aquele que tem alguma possibilidade de compra, mas sim o que tem a maior probabilidade de adquirir os seus serviços. Eu retirei também um trechinho do livro Como Ser um Designer Gráfico Sem Vender Sua Alma, que diz o seguinte: a busca por novos clientes é um dos pontos fundamentais na vida de um designer autônomo. A energia que colocamos para desenvolver um projeto deve ser a mesma na busca por novos e melhores trabalhos. E por que é importante você definir o seu cliente ideal? Bom, para início de conversa, você vai conhecer melhor o seu público. Então, se você conhece o seu público, você vai poder se comunicar melhor com ele. Além disso, conhecendo o seu cliente ideal, você também tem a possibilidade de personalizar as suas ações de prospecção. Bom, se você sabe exatamente quem você quer atingir, fica muito mais fácil determinar que tipo de atitude você vai ter para atingir esse cliente. E por fim, você tem uma chance muito grande de aumentar o seu retorno sobre investimento. Se você fica dando tiro para o alto, gastando, investindo com prospecção para uma pessoa, para um público que você não sabe exatamente qual que é, a tendência é que você erre muito mais do que acerte. Falando em errar mais do que acertar, então quais seriam os principais problemas que eu geraria para o meu negócio se eu não soubesse qual é o meu cliente ideal? De imediato, você vai atrair pessoas que muito provavelmente não irão comprar do seu negócio. Então, se hoje você tem uma situação em que você recebe muita demanda, você prepara muitas propostas, muitos orçamentos e você tem uma taxa de aproveitamento baixíssima, talvez um dos seus problemas é que você esteja atraindo o público errado até você. Qual que é o outro problema? Você acaba despendendo muito mais energia e dinheiro sem ter a necessidade. Esse exemplo da proposta é um belo exemplo de energia que você gasta para montar uma proposta, tempo, contato com o cliente, para no final não gerar uma venda. E o dinheiro também, porque se você está fazendo investimento de prospecção e você não está tendo um retorno de venda sobre isso, você está gastando dinheiro. E por fim, consequentemente, você vai ter uma queda de venda e um aumento de gasto, porque você vai sentir que é necessário investir cada vez mais na prospecção. Só que como isso não vai te gerar vendas, te gerar resultados positivos, acaba que esse investimento na prospecção se torna, na verdade, um gasto. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: eu já possuo um histórico de clientes atendidos? Se você já possui, isso é ótimo, você já começou bem. O que você tem que fazer agora é analisar esse histórico de clientes atendidos. Se, pelo contrário, você está começando agora, ainda não tem um histórico de clientes, mal tem um portfólio, então nesse caso, o melhor caminho que você tem a seguir para definir seu cliente ideal é conversar com outras pessoas da área, é pesquisar o perfil de cliente, tentar entender para quem você vai vender. E aí você pode fazer isso conversando com outras pessoas da área que estão mais ou menos no seu nível ou que são um nível um pouco acima para você ter uma margem de comparação e também um norte. Nessa aula, a gente vai partir do princípio que você já possui um histórico de clientes atendidos, um histórico de atendimento. Dentro desse histórico, então, o que você precisa fazer para definir seu cliente ideal? Só duas ressalvas que eu vou fazer. A primeira é que você também pode encontrar esse termo de cliente ideal como ICP, que seria a sigla em inglês, Ideal Client, ou também como Buyer Persona, que é quando você define aquele perfil de comprador, de melhor comprador, a pessoa que tem mais probabilidade de comprar da sua empresa. A segunda ressalva é que nessa aula a gente vai montar o cliente ideal da Ave Design. Só que para isso é importante que você saiba dessa informação aqui primeiro. Desde 2014, que é o ano de fundação da Ave Design, e no momento desse vídeo a gente está em 2020,
a gente já desenvolveu mais de 70 marcas, mais de 70 identidades visuais. Dessas 70, pouco mais de 40 foram exclusivamente para a área alimentícia. E o restante, em torno ali de 25, 20 e poucas, estão divididas em 16 categorias diferentes. Por exemplo, prestador de serviço, que aí envolve dentista, médico, advogado, consultor. Então, está claro para a gente já desde o começo que a principal área de atuação da Ave Design hoje, ela é no setor alimentício. O primeiro passo para a gente definir qual que é o nosso cliente ideal é definir os atributos desse cliente, qual é o perfil desse cliente. A gente pode começar, por exemplo, com atributos demográficos, que são basicamente, você atende mais empresa ou pessoa física? Qual é a renda ou faturamento médio dessa pessoa ou dessa empresa? E o porte? Se for empresa é pequeno, médio, grande porte? Se for pessoa física, é sexo masculino, feminino? Qual que é a média de idade normalmente da pessoa que toma a decisão, até mesmo se você atender mais empresas? E a participação dessa pessoa na empresa? Qual que é, enfim, a escala hierárquica dessa pessoa? E a área de atuação dessa pessoa física ou dessa empresa? Quantidade de funcionários? Isso aqui é um apanhado geral para você definir o atributo demográfico desse cliente. Então, novamente, a gente vai montar o cliente ideal da Ave Design aqui. A gente vai fazer essa aula toda montando, pegando a Ave Design como exemplo. Então, começando a preencher essas informações, no caso da Ave, do cliente de identidade visual da Ave Design, em via de regra, empresas com faturamentos entre 20 e 30 mil reais por mês, de pequeno porte. 20 a 30 mil é pequeno porte. O sexo, dono da empresa, ali, a pessoa que normalmente entra em contato com a gente, homem ou mulher, não tem uma maioria. A média de idade, bem fechada, entre 35 e 40 anos. A participação dessa pessoa na empresa, normalmente 90% das vezes, 95% das vezes, é o dono da empresa, a dona da empresa, que tem uma participação ativa no dia a dia. Ela está à frente da maioria dos processos que envolvem as atividades dessa empresa. Área de atuação, sem dúvida nenhuma, alimentícia. E quantidade de funcionários de 1 a 5. Raramente passa disso. Grande maioria de 1 a 5 funcionários. Mas você pode argumentar comigo, poxa, mas eu não ofereço a identidade visual. Eu ofereço também sites, eu ofereço também redes sociais. Não tem problema nenhum. Só que você vai ter que trabalhar com 2 clientes ideais para cada produto. No caso aqui da Ave, a gente já trabalhou durante muito tempo com redes sociais. Hoje a gente ainda atende alguns clientes em redes sociais, mas a gente não oferta mais esse serviço. Mas na época que a gente ofertava, a buyer persona, ela era razoavelmente diferente da pessoa que contrata a identidade visual. Então, basicamente, assim, se mantinha a empresa, só que o faturamento ele já era bem maior, porque o nosso valor de mensalidade de rede social ele é mais alto, ele é mais considerável. Então, uma empresa que fatura 20 mil reais, ela não tem condição de pagar, por exemplo, a nossa mensalidade de rede social. Então, hoje, a empresa que a gente presta serviço, as empresas para as quais a gente presta serviço de redes sociais, elas têm que ter um faturamento mínimo de 50 mil. Normalmente, para ser mais exato ainda, elas têm um faturamento médio mensal de uns 80 mil. Então, ou seja, já é uma empresa de porte médio. Sexo, permanece a mesma coisa da identidade visual. Tanto homem quanto mulher não tem uma classe definida, assim, uma maioria de classe. A média de idade, coincidentemente, permanece a mesma, 35 a 40 anos. Porque ou são jovens, ou são pessoas assim, não chega a ser jovens, né? Mas dando início à maturidade profissional, ou normalmente são filhos, filhas, que estão já fazendo parte do negócio e trazem um ar mais de modernidade, de novas mídias para o negócio do pai, para a empresa dos pais, por exemplo. A participação sempre ativa, se não for o dono, ou, enfim, como eu falei, ou é filho do dono, que aí você pode considerar como dono também, né? Área de atuação continua alimentícia, realmente assim, a área alimentícia ela é muito forte aqui na Ave, ela é tão forte que a gente já até considerou, em termos de estratégia, só atender o setor alimentício, mas depois a gente acabou abandonando essa ideia, mas a grande maioria dos clientes que nos procuram hoje é desse setor. E quantidade de funcionários aí, como já é uma empresa de médio porte, é de 20 a 30 funcionários, pelo menos, às vezes até mais. Então, uma vez que você definiu os atributos demográficos, você vai partir agora para os seus atributos geográficos.
ou seja, conseguir identificar onde está esse seu cliente ideal. Ele está na capital ou no interior? Ele está dentro ou fora da sua cidade? Dentro ou fora do seu estado? Dentro ou fora do seu país? Aqui no caso da AVE, para o público de identidade visual, em via de regra, capital. Ou não, se não for exatamente Vitória, é na Grande Vitória, que como Vitória é muito pequena, Grande Vitória é muito pequena, acaba que assim, são cidades bem próximas. Envolveria Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica, às vezes até Guarapari. Dentro ou fora da sua cidade, como eu já disse que é na minha capital, então todas as outras opções vão ser na mesma cidade, no mesmo estado e no mesmo país. A gente raramente faz um serviço de identidade visual online para as pessoas que estão em outra localização. Acredito que seja comum, acredito não, é bem comum, mas aqui na AVE ainda é mais comum a gente atender pessoas locais, porque a gente tem uma marca forte aqui local. Por fim, você vai definir também os atributos de consumo, como que essa pessoa se comporta no momento da compra, qual que é a frequência de compra, o que ela normalmente compra, qual é a forma e condição de pagamento preferencial e se existem compras adicionais além dessa compra principal. No caso da AVE, novamente, para a identidade visual, a frequência de compra é baixa. Normalmente ela faz a aquisição de uma identidade visual, do serviço de identidade visual, quando ela está abrindo o negócio ou quando ela adquirir um negócio pré-existente, mas que necessita de um reposicionamento mais radical no mercado. O que ele compra? Normalmente, uma nova identidade visual. Qual é a forma de pagamento? Como eu expliquei, a empresa que fatura de 20 a 30 mil, empresa de porte pequeno, com poucos funcionários, então normalmente a margem de lucro ela não é tão alta. Eles têm sempre a opção de boleto e parcelamento. A maioria das identidades visuais, 90% das identidades visuais aqui da AVE são parceladas. E se existem compras adicionais? Sim. Normalmente, quando o cliente conclui a compra do serviço da identidade visual, ele adquire também as peças colaterais imediatas. Por exemplo, cartão, assinatura de e-mail, qualquer coisa mais de sinalização, mais de uso imediato para ele tocar o negócio. Uma vez que você definiu então essas características, esses atributos, é hora de você conseguir clarear quais são as necessidades do seu cliente ideal. E aí você pode começar se perguntando qual é o motivo mais comum que faz ele procurar pelo seu serviço ou pelo serviço que você pode oferecer. No caso da AVE, como eu já mencionei, é quando ele vai abrir um novo negócio ou reposicionar um negócio que ele adquiriu, que é novo para ele, e precisa desenvolver uma nova comunicação. E como que você pode ajudá-lo para resolver esse problema? No caso da AVE, a gente ajuda através da consultoria, a gente orienta o cliente, quais são os primeiros passos, o que ele tem que ficar atento, como é que é o procedimento, por onde começar e também no desenvolvimento do serviço. Por fim, você precisa entender ou saber identificar qual é a urgência dele em adquirir o seu serviço, qual é o nível de importância dentro dos investimentos dele de adquirir o seu serviço. No nosso caso, se for uma empresa nova ou reposicionamento, ela é urgente, ele tem muita necessidade, porque se ele não tiver uma marca, se ele não tiver as peças gráficas que ele necessita, provavelmente ele não vai abrir o negócio. E se ele abrir, são grandes as chances de dar errado, porque o negócio não vai ter uma identidade perante ao público. Dando prosseguimento, é hora então de você definir os diferenciais. O que normalmente esses clientes buscam nos fornecedores que eles consideram indispensáveis para fechar o negócio. O que eles mais valorizam. No caso dos clientes da AVE Design, o contato próximo é o carro-chefe. Normalmente, eles optam por fechar aqui com a AVE Design porque eles têm contato direto com o dono da AVE Design, que no caso aqui sou eu, um dos sócios sou eu. Então eu tenho contato direto comigo. É contato via telefone, é minha linha direta, é meu WhatsApp direto, e isso facilita demais, porque normalmente empreendedores de pequeno negócio e até mesmo de médio porte, eles querem resolver as coisas rápidas. E aí, se você tem uma escala de comando, primeiro vai para o funcionário, do funcionário para o gerente, do gerente para o diretor, tudo isso demora muito. E eles normalmente prezam muito pela agilidade, mas também o contato próximo facilita a orientação. Depois de definir tudo isso, você precisa também ter claro quais são os pontos de contato mais comum desse cliente ideal para ele chegar até você.
E aí você tem que se perguntar quais os canais que esses clientes normalmente utilizam para se informar e se comunicar. No caso da Ave Design, sem dúvida, internet e parceiros da área. Parceiros da área que nesse caso, pelo menos aqui em Vitória é muito comum, o cara vai abrir um restaurante, ele vai num amigo dele, dono de restaurante, ou às vezes ele vai até num cara que tem um restaurante que é da mesma área dele e pergunta, pô, quem foi que fez a marca? Quem foi que fez o cardápio? Onde que eu consigo esse fornecedor de embalagem? Então tem essa troca muito presente mesmo, assim. Salvo raras exceções, essa troca ela é comum entre aqui de Vitória, aqui da Grande Vitória. Então, para eles chegarem até a Ave, ou eles fizeram uma pesquisa na internet, caíram no site ou na rede social da Ave, ou eles perguntaram no mercado, pediram referência no mercado e alguém indicou a Ave Design. Ou seja, resumindo, o cliente ideal da Ave Design para o serviço de identidade visual é empreendedores de pequeno porte, entre 35 e 40 anos, do setor alimentício, ativos no próprio negócio, que faturam entre 20 e 30 mil reais por mês, com até 5 funcionários e localizados na Grande Vitória. Eles investem no início ou durante um reposicionamento do seu próprio negócio, não possuem um hábito de compra frequente e optam por parcelar suas compras. Não possuem conhecimento prático de comunicação, mas enxergam valor em uma identidade bem definida. E, por fim, valorizam o contato próximo e precisam de ajuda durante todo o processo. Você entende que agora está muito mais claro com quem eu devo conversar? Se eventualmente eu fizer uma publicação na Ave Design, que tipo de publicação tem que ser? Para que público tem que ser? Se porventura eu quiser prospectar na rua mesmo, que tipo de estabelecimento eu vou procurar? Que tipo de perfil de empresa eu vou procurar? O cliente ideal, ele ajuda a gente nisso. A probabilidade é que a gente tenha um nível de acerto muito maior depois que a gente já está bem definido sobre qual é o cliente, o tipo de empresa que tem mais chances de comprar de você. Isso facilita até o processo de venda. Você acaba elevando o seu processo de venda de uma relação de convencimento para uma relação de ajuste só. Se o cliente precisa do que você quer e ele está disposto a pagar o que você cobra, você já pula automaticamente a etapa de convencimento. Aquilo que você precisa mostrar para o cliente, o valor para ele topar pagar seu preço. Você, na verdade, já passa por uma etapa de ajustes, de refinamento. Então, ajustar aqui a forma de pagamento, prazo, o que você precisa, etc. Além disso, é bem importante também, e aí é só uma dica final aqui da nossa aula para facilitar a sua vida, que você trabalhe com metas. Isso a gente já falou, a gente vem falando disso desde o começo do curso, que é importante você ter metas, diversas metas, metas de desenvolvimento, metas de estrutura, metas de arrecadação e metas de atendimento por mês também. Porque a partir do momento que você sabe exatamente quantos clientes você precisa atender dentro do seu nicho de atuação, você vai em busca daquele número específico. Por exemplo, essa é uma pergunta que você tem que fazer. Quantos novos clientes por mês eu preciso para manter a saúde financeira do meu negócio? No caso da Ave Design, a Ave Design ela não oferece só identidade visual, mas se oferecesse só identidade visual, a gente precisaria de 5 novas identidades todo mês. Aí é o caso de você ver, pensar, enfim, e colocar isso dentro da sua área de prospecção. Quando eu paro para pensar 5 novos clientes de identidade visual dentro de um universo como é a Grande Vitória, que tem milhões de pessoas e milhares de empresas, a gente começa a enxergar algo muito mais alcançável do que se a gente ficar focando só em números. É possível eu fechar 5 identidades visuais por mês, em 30 dias, num espaço de atuação como é a Grande Vitória? Sim! É possível você conseguir fechar 2 ou 3 identidades, se a sua meta, se a sua quantidade ideal for essa, dentro de um universo como a internet, que tem milhões de pessoas com probabilidade de ser o seu cliente? Sim, é possível. Então é sempre interessante você também conseguir determinar, em números de clientes ou de serviço, qual é o número ideal, qual é a quantidade ideal que você precisa para manter a saúde financeira do seu negócio. Você estipula isso como meta e vai atrás disso para você conseguir concluir seus objetivos. E aí, de tempos em tempos,
é sempre bom você acompanhar os resultados e avaliar se o seu ICP está correto mesmo, ou se ocorreu algum tipo de mudança no mercado que você precisa fazer uma readaptação no perfil do seu cliente ideal. Só para dar como exemplo, companhias aéreas estavam vendendo muitas passagens internacionais. O dólar disparou, ela precisa fazer um reajuste no cliente ideal para começar a vender passagens nacionais, por exemplo. Tá certo? Eu espero que essa aula tenha te ajudado a definir seu cliente ideal, que ela tenha te ajudado na fase de prospecção de cliente. Nos vemos na próxima aula. Um abraço e até lá!